Bom dia, gente. Good morning, everyone. E bem-vinda a Subhadramati em Londres. Welcome, Subhadramati, in London. Thank you. Então, obrigado. E eu vou traduzir as minhas perguntas e as minhas contribuições e também a fala da Subhadramati. So I'm going to record my own speech and Subhadramati's English. Então, a gente está aqui até 11h30. We're here until 11:30. E teremos uma conversa entre eu e Subhadramati. We're going to have a conversation between Subhadramati and myself. E espaço para perguntas e respostas no final. And a space for questions and answers at the end. E então, eu vou apresentar Subhadramati e depois eu tenho a primeira pergunta para ela. So I'm going to introduce Subhadramati and then I have my first question. Então, Subhadramati nasceu na Escócia. So Subhadramati was born in Scotland e ela recebeu ordenação em 95. She was ordained in 95 e ela passou a maior parte do tempo dela na Triratna em Londres. She spent most of her time involved in Triratna in London. Então, na verdade, a última parte da participação dela em Londres durou 14 anos. So she's been more or less 14 years in London in the last few years. Mas também ela também participou na Sangha em Dublin, onde eu encontrei com budismo. She also spent a good time in Dublin, where I came across Triratna, e ela fez grande impacto, especialmente na Sangha das mulheres lá em Dublin. So she made a big impact on the Dublin Centre, especially in the women's side, when she was there. Atualmente, ela é presidente do centro in Dublin. At the moment, she's the president of the centre in Dublin. E também, assim como Karana Devi, que veio para apresentar umas semanas atrás, num grupo que a gente está conduzindo, a Subhadramati é uma preceptora pública. Ela ordena mulheres na ordem. So just like Karna Devi, who came to talk to us a few weeks ago, Subhadramati is a public preceptor, so she ordains ladies into the order. Não quero demorar, don't want to delay, mas eu conheço Subhadramati pessoalmente e ela já veio para cá no ano passado. So I know Subhadramati personally, and she came to talk to us last year. Então, estou muito, muito contente que ela aceitou o convite. So I'm very, very happy that you, Subhadramati, have accepted our invite. Especialmente, eu vejo em Subhadramati carinho para amizades e para a prática ética, e uma maneira de comunicar e transmitir o Dharma dela bem pé no chão, mas sempre com a mágica do Dharma envolvido. So the qualities I see in Subhadramati are a very deep appreciation of friendship and a care for ethics, and also a clarity, down-to-earth clarity in transmitting the Dharma, but always keeping the magic of the practice alive. Então, daí vamos começar. So let's start. Is there anything that you'd like to say just before I come in with my first question? Tem alguma coisa que você gostaria de falar, Subhadramati, antes da primeira pergunta? Yes. I'd like to say thank you for that very nice introduction. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a introdução. And most of all, thank you for inviting me. And it's just wonderful to see everyone from all over the country. Então, e também eu
estou muito contente de ver tantas pessoas do país todo e muito contente que vocês vieram hoje. And to see some faces I recognize from the last time. E também de, né, reconhecer alguns rostos que eu encontrei, né, na última vez. As well as meeting new people. E ao mesmo tempo encontrando e conhecendo novas pessoas aqui. Good. So, my first question is going to be an introduction general to why I invited you. So it'll be quick, but it's a little bit kind of just setting the scene. Então a minha primeira pergunta vai incluir uma explicação do meu convite para Subhadramati, para criar o propósito. Yeah? So I'll start with Portuguese and then I'll translate. Então, pessoalmente aqui no Brasil, conduzindo e cuidando da sangue aqui, eu vejo certo, muitas possibilidades e certo desafio. So, just being the only order member here, co-creating Sangha, I see certain lots of possibilities, but also a certain challenge. Porque Triratna, na essência, é uma comunidade espiritual internacional viva, né? E você pode participar em vários níveis, dependendo da sua conexão e sua vontade. So, because Triratna is a living international spiritual community, and it's open to people, and they can involve themselves or participate in a number of different levels according to their desire and their needs. Então, a Triratna é uma experiência que a gente vai absorvendo através de encontros, de retiros, mas principalmente de amizades com os anos. So Triratna is essentially an experience that we kind of catch through activities and especially through friendship over the years. Então, o internet abriu muitas possibilidades e tem muitas pessoas aqui que entraram em contato pré-pandemia que se conhecem muito, mas tem muitas pessoas que não se conhecem. So the internet opened up possibilities for us, and also there's lots of people here who haven't met before, or people who have actually met personally before. Então, o desafio é que hoje em dia, por exemplo, viajar é caro, né? Não é tão fácil. E tem os limites que estão sendo resolvidos aos poucos da pandemia. So there's certain limits, like financial limits and the pandemic as well. So I'm getting to my question. Então, estou chegando na pergunta. Eu acho que o desafio que eu sinto, né, nessa troca é que ou as pessoas têm têm uma afinidade, mas certo receio por causa de grupos, por causa que não conhecem muito bem Triratna, ou idealizam Triratna, e tem uma ideia exagerada do Triratna por falta de experiência do que é, porque Triratna é ótimo, mas não é perfeito, né? So the challenge that I have is kind of negotiating people who feel an affinity with Triratna, however they don't know really what it is. It's kind of, maybe they have fears of groups or cults or whatever, and then people who, for lack of experience, take Triratna, which isn't perfect, obviously, and idealize it. Então, eu chamei a Subhadramati para uma conversa honesta, aberta, sobre experiência própria sobre Triratna, e ela é uma pessoa muito boa para conversar sobre isso. So I invited you to have a good open conversation about Triratna, because I think you, in my experience, you're a really good person who's on the level, who can really explain
your personal experience to just make it clearer to people what it is that you've come across over the years. So that's really my opener. My main opening question is, what in your encounter and participation in Triratna, are the main features that attract you and support you and other people in their spiritual practice? Então, a minha pergunta principal inicial é, no seu encontro pessoal com Triratna, na sua participação com Triratna, em termos de apoiar a prática espiritual na vida moderna, quais são os ênfases específicas que da Triratna em budismo que ela valoriza? So I hope that's clear as an opener. It's a very big question. So you're asking me what is the question? What are the key things about Triratna for me personally? Yes. And you, I mean, I suppose it is you personally in terms of your own practice and in terms of what you see in terms of key elements that support the practice of people that you meet coming along. Yeah. Então, Subhadramati está só querendo ficar pouco mais claro sobre a pergunta. Eu estou falando que quais são os elementos chaves do Triratna, ênfases, que apoiam a prática dela e as pessoas que ela encontra na chegada delas. Okay. So maybe I'll start off by just saying a little bit historically. So I first came across Triratna when I was 21 or 22 years old. Então eu vou começar com pouco de história, porque eu conheci Triratna com 20 ou 21 anos. Well, first of all, I wasn't looking for Buddhism or a Buddhist movement or order or anything like that. I simply wanted to learn to meditate. Então, no início, eu não estava buscando budismo ou uma ordem ou tipo de visão budista. Eu só quis meditar. Actually, even that isn't quite true. I didn't know what I wanted. I'd moved from my home country of Scotland and found myself quite alone in London, which seemed like a very big city, probably not as big as your cities. And I was, I don't know what I was looking for, but probably looking for like-minded people, whatever that means. Friendship, connection. I was lonely. That was why I first of all learned to meditate. Então, mesmo eu falando que eu estava buscando meditação, não é exatamente a pura verdade, porque eu acabei de mudar de Escócia, onde eu nasci, para Londres, uma cidade enorme, que talvez não seja tão grande quanto as cidades grandes no Brasil, mas eu cheguei lá e eu comecei a passar por uma fase de solidão. Então, realmente eu não sei exatamente o que eu estava buscando, mas olhando agora, talvez eu estava buscando uma conexão com pessoas que pensavam mais ou menos da mesma forma e amizades, né? Porque eu estava só e uma fase de solidão. So the first thing that happened when I came to Triratna Center, well, the person teaching me to meditate just looked like me. In other words, wasn't dressed in monastic robes or anything like that. In fact, he was another Scottish person, Dhamarati. He looked just like me.
Então, a primeira coisa que aconteceu foi que a pessoa que ministrou a aula de meditação parecia uma pessoa que nem eu. Ou seja, quis dizer, eu quero dizer que não estava vestido que nem monge. Inclusive, era Dhamarati, outro escocês. So, of course, I didn't know it at the time, but what I was seeing was, well, this great vision of Bante's of creating an order that's neither exclusively monastic or lay, but something quite different. Então, eu não sabia naquele momento, mas na verdade eu estava no encontro com o fruto da visão de Sangharakshita, o fundador da ordem, ou Bhante, como a gente chama ele, né? A visão na forma de uma ordem com pessoas que não estavam necessariamente seguindo, né, o estilo de vida de monge. And well, the next thing I noticed was that people were very, very friendly, and it wasn't just a superficial friendliness. When someone, one of the teachers related to you, I just felt, they really truly wanted to know what was important to me. I just realized that instinctively. Então, a próxima coisa que eu percebi, né, foi que havia um clima de amizade, e não só amizade superficial, mas quando em todos os encontros com os membros da ordem, eles criaram um vínculo comigo, exemplificaram uma vontade de realmente me conhecer e saber o que eu valorizo, as coisas que eu valorizo como importantes. Yeah. Yeah. And quite soon I started to realize that these people that I was meeting, well, they were offering quite different ways to live than I had previously imagined. Então, logo eu percebi que essas pessoas estavam oferecendo uma visão de possibilidades, de maneiras de viver bem diferentes do modelo que eu recebi pela sociedade naquela época. So some people were living the kind of lifestyle that I was used to. They were married, they had families and so on. Então, algumas pessoas estavam, alguns membros da ordem estavam vivendo um estilo de vida que era parecido com aquilo que eu já conhecia, morando em casas com famílias, casados, etc. The thing is, I never ever had wanted that lifestyle. I knew from the age of about 5 years old that I never wanted to get married, and I never wanted to have children, to have a family. So I already knew that. Então, um ponto é que já com 5 anos de verdade, eu já sabia que eu não quis casar, eu não quis filhos. Então, essa foi uma coisa resolvida para mim. E é bom saber disso. So I discovered in Triratna that there were other possibilities, such as living together in communities, which I actually started to do straight away and still do. Maybe I can say a little bit more about what community is in a minute. Então, eu descobri, pelo encontro com Triratna, que existia também a possibilidade de viver em comunidades, para quem quis. Então, essa
essa possibilidade, eu entrei já logo no início e participei numa comunidade e ainda eu vivo em uma comunidade budista. So a community, a Buddhist community, is simply when 3 or 4 or 5 or more people who want to practice the Dharma, practice Buddhism, come and live together and make their practice quite explicit. So it means there is friendship, there is intimacy. At the same time, it's not like being a nun. So you don't have to be a monk or a nun to do this. So that just really, really appealed to me. Então, uma comunidade budista surge quando 3, 4, 5 pessoas têm a vontade de se juntarem e praticarem juntos, né, morando juntos, né, para deixar a sua prática não só de meditação, mas a prática mais ampla e explícita dentro da comunidade. Ao mesmo tempo, não é uma opção para monge ou monja, né? Esse me atraiu também, que teve essa abertura. Okay, so this is me still talking about my first few encounters with Triratna. Então, eu estou ainda só falando sobre os meus primeiros encontros, as primeiras impressões com Triratna. So another thing that I realized straight away was that although this was a Buddhist organization, which is a religion, it was nothing like the Catholic religion that I had grown up in. Então, uma outra coisa que eu percebi logo no início é que, apesar de que eu estava num encontro com uma comunidade religiosa, não tinha nada a ver com a religião que eu conheci na Escócia, na minha infância, que, no meu caso, foi catolicismo. And the main difference, or one of the main differences, was the emphasis on individual responsibility and individual choice in how much you wanted to get involved, how deeply you wanted to go. No one was trying to force anything upon me. Então, uma das grandes diferenças que eu percebi foi no Triratna uma ênfase na responsabilidade do indivíduo, né, a escolha do indivíduo, né, a liberdade sem pressão no clima que apoiava o indivíduo escolher o quanto eu quero me comprometer com essa prática ou com essa comunidade e completamente aberto sem nenhuma coerção. At the same time, people were guiding me, even encouraging me to keep taking the next step, keep taking the next step. So there was guidance, but it was very, very sort of intelligently done, without any sense of pressure or anything like that. Ao mesmo tempo, havia clima na relação com os membros da ordem de eu numa relação de sendo guiado por eles e encorajados de ter senso de progresso na minha prática, de ouvir, né, com inteligência e habilidades, sem coerção, né, a mensagem de tomar o próximo passo em relação à minha própria prática. Well, this was just very, very important to me because when I came along, I was very, very suspicious of anything that looked like organized religion because of my previous experience. Então,
esse clima foi muito importante para mim, porque quando cheguei, eu já cheguei bem com um pé para trás, por causa de experiência prévia com grupos religiosos. Okay, why don't you ask me another question, Manjupriya, just so I know that I'm on the right track, or if there's anything you want to know more about what I've said already. Então, por que você não faça uma outra pergunta para eu saber que eu estou acertando e me comunicando? Well, in first place, you're this is why I invite you. Então, em primeiro lugar, você está só confirmando. É por isso que eu chamei você. Né? So yeah, I have a few questions. Good. So basically, you know, I want to know about friendship in a way. Eu quero saber sobre amizades, because one thing about you talked about your suspicion about religions, porque você falou que no início você estava com experiência prévia com grupos religiosos e pé para trás. Well, one thing that I think I notice in friendship is that naturally we a good friendship is where we develop trust in the other person. O que eu vejo sobre a natureza da amizade é que depende da confiança que a gente desenvolve na outra pessoa. And trust takes time. E amizade e esse desenvolvimento de confiar no outro demora. So I'm interested in that in two things. One is the development of trust in spiritual friendship, and I suppose also I suppose I'm interested in what makes spiritual friendship for you that you've come across different to you know, trusting in people because they come from the same club, or we you know. So I suppose they're the two things. It's like trust and also the particular nature of spiritual friendship. Então, o que eu tenho duas perguntas. O que é amizade espiritual comparada com amizade de normal, né? Dia a dia. E outra coisa é que se ela pode falar sobre, né, confiança, né, confiar no outro, e esse processo de desenvolver uma verdadeira amizade, sabendo que essa é a natureza da relação. Okay, I've got two main strands. So first of all, I'll just briefly talk a bit more about my response to Dhammarathi, who taught me to meditate. So it was definitely his person that was attracting me, if I can use that word. Rather, it wasn't the teachings, it wasn't the meditation, it was this person who had so many qualities that I could see immediately. Maybe I better stop there so you can translate me. Yeah. Eu tenho duas coisas principais para falar. Em primeiro lugar, seria bom voltar para o encontro com o primeiro membro da ordem que eu conheci, Dhammarathi, o escocês, e a minha afinidade com ele como pessoa, porque não foi a meditação, os ensinamentos que criou essa afinidade, foram as qualidades específicas que eu vi na hora que ele exemplificou. The qualities it was like a emotional intelligence and a quality of awareness of people, of me, but I could see the way he was responding to everyone else in that class. And I just thought, I want to be like this man. I want to have these qualities. That was the thing that
meant that I came back week after week to that class. Então, ambos, a ressonância com ele veio através da inteligência emocional que ele exemplificou diante das pessoas, a maneira como ele me tratou, mas não só comigo, mas a maneira como esse foi constante com os outros também. E eu simplesmente senti claramente, eu quero ser assim. Essas são as qualidades que eu quero exemplificar também. E foi essa atração e essa afinidade que me trouxe de volta de novo e de novo. Also, he was doing something very clever without me realizing at the time. He was carefully sort of nurturing everyone there at that class to be friends with each other. Então, ao mesmo tempo, ele estava fazendo alguma coisa muito habilidosa em paralelo. Ele estava sutilmente encorajando todo mundo presentes criar seus próximos vínculos com os outros participantes e encorajando o desenvolvimento de amizade entre eles. And that's how I met my longest standing friend, Vishvantra. We've been friends now for 35 years. E foi naquela sala que eu encontrei com Vishvantra, que é a minha amiga de 35 anos, né? A amiga que é mais antiga da minha vida. And well, some of the qualities of that friendship are, well, we do like each other, but it is more than that. I think if I had to sum it up, I would say what makes it a Dharma friendship is that we're really concerned with helping each other to grow, even if that might mean at times we've been physically apart. Like when I went to Dublin for 7 years, she really supported that. She didn't try to hold me back in any way. Então, com Vishvantra, as qualidades que fazem a amizade, né? Claro, vem de eu gostar dela, ela me gosta, mas além disso, realmente tem na amizade clima de apoio para o crescimento de cada um. E daí mesmo quando fui embora por 7 anos para morar na Irlanda, em Dublin, né, ela não impediu ou questionou, ela me apoiou durante todo aquele tempo. I think another thing about Dharma friendship, maybe not exclusive to Dharma friendship, but there's a commitment to resolving difficulties. Yeah. Um outro aspecto na amizade entre os praticantes do Dharma, e talvez não seja exclusivamente para esse tipo de amizade, mas é o compromisso de resolver qualquer dificuldade que surge naturalmente no processo da amizade. For example, I've got quite a fiery temperament, so I've often been in situations of arguments with people, even within the Sangha. I hope this isn't shocking to you. Então, por exemplo, a minha tendência é de ser um pouco feroz e briguenta, e eu me envolvo em argumentos ou discussões com uma certa facilidade, mesmo na Sangha. Então, espero que esse não está chocando alguém aqui. Whereas perhaps previously with that person I'd have just walked away, had given up on the friendship. Because it's a Sangha friendship, there's an impetus to sort it out, because
what we do in our relationships matters not just to me and that person, but the whole Sangha. So there's a very strong impetus to sort out the difficulty. I'm pleased to say I have managed to sort out all those difficulties, and we'll go on doing that when they arise in the future. Então, anteriormente, antes de encontrar com Sangha, né, provavelmente eu ia ter ido embora, né, na hora de briga, tirando o time e largando a amizade. Porém, existe um ímpeto maior com amizades espirituais, especialmente dentro de uma comunidade, porque as consequências da desarmonia não só impactam na gente, mas impactam na comunidade toda. Então, esse é um incentivo para eu continuar tomando a iniciativa de resolver os problemas e não só me distanciando por causa de um mau entendimento ou alguma coisa assim. E eu faço isso com uma certa persistência até hoje. Eu quero continuar com isso. I think frozen. Actually, I think that's very, very important. Yeah. Oh, have I? Am I back? You are back. Oh, good. I think this is very, very important because there is this impetus, it means you have to grow into a bigger person than you would if just left to your own devices, if that makes sense. Yeah. Então, eu acho que esse é muito importante, esse ímpeto, né? Porque tem uma certa clima de você tomar iniciativa e amadurecer e crescer como pessoa, ao invés de ser simplesmente largado como um canhão solto que consegue fazer aquilo que quiser, quando quiser, né? I think another very important aspect of Dharma friendship for me is to have people who share your ethical values so that you can, if you fall short on them, of your own values, that friend will help you to face up to that, won't sort of dismiss what you're trying to do. I'm trying to avoid using the word confession, but maybe I can say it. That a Dharma friend is someone you can even confess to when you fall short of your values, and they will help you to live up to your values. Okay. Então, um outro aspecto da amizade entre praticantes da Dharma é que o bom amigo vai ajudar e apoiar você a viver alinhado com os seus valores, né, éticos, porque os valores éticos na Sangha são compartilhados. Então, isso quer dizer que um bom amigo vai apoiar, né, de forma hábil a gente encarar as incoerências ou os descompassos éticos da nossa própria prática e de certa forma vai encorajar um clima de tomar responsabilidade para aquilo e até de confessar aquilo, né, para acertar aquilo que foi feito. Perhaps you can say I was trying to avoid the word confession in case it had negative connotations. But another way of putting it is that your friend, your good friend, your Dharma friend is your conscience externalized. Então, é bom explicar que eu estava meio com um receio de usar a palavra confissão.
consciente da conotação talvez negativa que é fácil atribuir para essa palavra, mas o que eu estava querendo dizer, na verdade, é que o seu amigo ou amiga espiritual é uma extensão no mundo externo, da sua consciência ética. And perhaps related, in the end, why I really value my Dharma friends is they know me better than I know myself. So they can help me. And they can help me to grow. They can help me to know which direction to take. And they can help me, in many ways, actually. Então, por causa disso, e talvez relacionado com isso, o que eu vejo nos bons amigos, né, espirituais é que eu valorizo eles porque eles me conhecem mais do que eu me conheço. And I think you're right, Manjupriya. It takes time to build trust. At the same time, what am I trying to say? Okay, friendship's about openness. So you have to have trust in order to be open, but also being open is the very thing that builds trust. Então, você está certo, Manjupriya, leva um tempo para desenvolver confiança na amizades. Só que, ao mesmo tempo, ficar aberto vai criando, né, a confiança, no outro. E daí, confiando um pouco mais na pessoa, vai apoiando um pouco mais de abertura. Então, ao mesmo tempo, existe um momento de encarar esse aspecto de abertura. In other words, friendship is something we create. It's an ongoing process. It's an active thing. Então, em outras palavras, amizades é algo que a gente cria, uma experiência ativa. Okay. Good. So ask me another question. I've got quite a big question now for you, which is totally related. Okay. So it's actually just extending everything you've been saying, just to sort of burrow a bit. Então é algo bem relacionado e é para fuçar um pouco, né, esse tema de confiança. And it's actually quite a big question. Okay. E é uma grande pergunta. And I think it has to do with the nature of all relationships. E eu acho que tem a ver com a natureza de todas as relações. And that's the inevitable tension between gratitude and disappointment. E daí é a relação inevitável entre gratidão e desapontamento. So I'm thinking here of, again, about the velocity or the speed of real trust, that trust is there to be tested. Então, eu estou curioso sobre a velocidade de criar esse vínculo, de confiar no outro, porque parece que a natureza do vínculo é que em algum momento vai ser testado, né? And I suppose that's what I'm really curious about, is that there seems to be a kind of an initial trust, and then something that maybe in the future comes out of, perhaps in some friendships, not all, maybe a necessary crisis or some sort of disappointment. Né? Então, o que me interessa no processo de relação, de confiar no outro, é que parece que existe uma confiança inicial que não em todas as relações, mas muitas, vai ser testado em algum momento, ou talvez passar por uma crise, para uma nova forma de confiar nascer, uma forma maior ainda. Does that make sense to you, Subhadramati? I think so. So what I would say, and you can tell me if I'm responding, is
that human beings will always let each other down, will always let each other down. That's inevitable. Então, o que eu quero dizer, né, entrando nessa pergunta, é que é inevitável que um ser humano vai desapontar o outro. Faz parte. Even if someone was an enlightened human being, they'd let us down by dying one day. Então, mesmo o iluminado, né, vai desapontar porque vai morrer em algum momento. So well, we have to forgive each other for letting each other down. At the same time, we have to keep recommitting to the ideal of friendship simultaneously. Então, existem duas coisas acontecendo de forma simultânea, né? Existe na amizade a necessidade de saber como e quando é necessário perdoar o nosso amigo. E o processo é um processo contínuo de reestabelecer o compromisso de novo e renovar o compromisso para a amizade de novo e de novo para a amizade dar certo. Actually, to be even more provocative, and if we get upset because our friend has let us down or even betrayed us, actually, we should look within ourselves, because that means that highlights that we have had the wrong sort of expectations, even naive expectations that we shouldn't be let down. Então, para ser um pouco mais provocativo, inclusive, se numa amizade eu estou magoado com o meu amigo, essa é uma chamada para despertar um olhar meu para dentro de mim, para investigar a expectativa que eu trouxe para a amizade que contribuiu para a mágoa. But the basic point is the initial point of within friendship, we have to practice apology. We have to practice forgiveness. That's not something necessarily gone wrong. That is how we grow. Então, o ponto básico daquilo que eu estou falando é que a natureza da amizade faz que dentro da amizade existe uma aprendizagem constante de aprender a dizer peço desculpas e constante aprendizagem de como perdoar essa pessoa neste momento, né? E toda essa aprendizagem ou esses sinais de desapontamento não são sinais de fracasso, né? São sinais do potencial de crescimento. Okay, I think this image will work. So this is my favorite image for friendship, for Dharma friendship, is the image of pebbles, rough stones, and they're all together in a tumbling machine, and they're bumping up against each other. But through that process, they emerge as polished gemstones through the very process of all tumbling in together. Então, a imagem preferida minha para amizades é de muitas pedrinhas, bem cruas em termos de uma superfície bem superfície não muito polida. E eles estão dentro de uma máquina que vai, né, girando todas as pedras para que no contato um com o outro,
com o tempo, a superfície de cada pedra fica lisa, polida, né? Menos, não sei qual é a palavra, menos cru. Did that respond to what you were getting at, Manjupriya? Yeah. Absolutely, 100%. Subhadramati está só checando, né, com a graça que ela tem, né, de saber se eu entendi. And thank you for asking. Yeah, absolutely. I suppose the thing is in Brazil, there is, what I've noticed is there's a wonderful quality. Which is I don't find so much in Europe, which is to be cordial, to be socially, quite in general, be gentle and not to create disharmony, and that's a general culture here. However, it does seem to create a particular fear of bumping up against each other and actually getting into a deeper friendship where something actually really can happen. So even though socially it's a brilliant way of getting people together, and it really works in social situations at the beginning, it does actually tend to inhibit what you're talking about, what I'm talking about, and what we both have had, and really has been the essence. So it's really that. I suppose in my question, there's a lot of ways we can go into it, but basically I think you have really answered it. So just to let you know. Então, o que eu estou explicando é que eu estou fazendo essa pergunta por vários motivos, tá? Né? Então, um dos motivos é uma percepção na cultura brasileira que existe uma ótima, belíssima qualidade de um hábito social de ser cordial. E daí isso vai facilitando muito a troca social, especialmente no início. Só que o benefício e o valor daquilo que eu e a Subhadramati recebeu com essas pedrinhas que, por causa até de atrito uma com outra, vai ficando inibido por causa da regra social que prende, eu acho, muitas pessoas na superfície, né? Para não testar a amizade ou a confiança e amadurecer além de só cordialidade. So that's part of the reason why I brought the question in. But I also think it is a question for people about, like, for example, being in a spiritual community in terms of leadership, or when I have a problem with a leader, I feel grateful to the person, but at the same time, I feel I need to talk to this person about something that I don't agree with, or a way that they've been. And sometimes I feel that, we over imagine that I should be feeling gratitude. I shouldn't be feeling this, or that I feel afraid that the person will somehow, if I complain, they will say, "Oh no, it's your growth you have to deal with." So I like to go a little bit deeper into this sort of thing to really get people to see that people in Triratna think about these things, and we actually, it is part of our practice to really try and go deeper into this. Então, eu estou fazendo essa pergunta também não só sobre a amizade entre as pessoas que vêm, mas também para iluminar um pouco um outro aspecto da comunidade, que é a relação entre alguém que está chegando, que está querendo participar, e a liderança, né? Porque existem momentos quando a gente tem gratidão para alguém, mas a gente está passando por um desapontamento, e não tem nada pior de levar um desapontamento para alguém que é líder e ouvir, é o seu crescimento, na verdade, querido, né? E eu estou querendo dialogar com Subhadramati para você ver que esse tipo de tema é um tema bem vivo para quem participa na ordem, para entender como é que a gente cria
uma sangha e não só campo de poder. So anything on that, just because it's another aspect of the question. Well, one thing, I wonder where to go with this. Give me a bit more. Give me a little bit more of a guidance on where. Yeah, sure. Where you're trying exactly. to get to. No, basically, I suppose I'm curious to know your own sort of reflections on the practice of, I suppose, friendship in the vertical sense. Yeah, and when that can come into difficulties, for somebody who's coming along to a sangha and wants to evaluate the sangha, is this a sangha which has a very strong kind of authoritative vertical aspect, where I have to basically, I'm in a teacher-disciple relationship almost. How can a person evaluate that to see and question to see, no, it's not like that. This actually, the leadership, the people who are more experienced really are interested in resolving these problems. And because I think that is a very big fear now these days for people who are coming along a religious community. Então, eu estou explicando, ela está querendo saber um pouco mais sobre a minha pergunta, e eu estou dizendo que pessoas que estão chegando numa sangha, eu vejo hoje em dia na vida moderna, um dos medos é que, peraí, qual é a estrutura de experiência aqui? Será que existe aqui uma liderança que é bem voltado para poder, ou essas pessoas mais experientes vão me escutar se eu passar por uma dificuldade? Eu acho que essa é uma preocupação para as pessoas. Do you see my question? Yes. So basically, I think your question is how to relate in a healthy way to hierarchy. Yes. Is that your question? So how to relate in a healthy way to hierarchy? Então, eu estou ouvindo na minha linguagem, você está perguntando para mim como eu posso me relacionar de forma saudável com uma hierarquia espiritual. Okay, so on one hand, the ability to have people we can learn from, that we look up to, even feel gratitude towards, is very, very important. On the one hand, that's a dharmic quality. If we don't have that, then we cut ourselves off from something very important. So maybe say that first. Então, daí tem dois aspectos. Num lado, é uma parte essencial que nos conecta com a essência da Dharma, é realmente encontrar com pessoas que a gente admira, pessoas com quem a gente pode aprender algo sobre a vida, as pessoas para quem a gente até sente gratidão, né? E essas qualidades são essenciais e na falta delas vai distanciar da gente da essência da vida espiritual. At the same time, you have to do this in an intelligent way. It isn't something blind. It's something you have to keep referring back to yourself and saying, is this person who I'm looking up to, are they behaving in all the ways you'd expect someone to? Are they behaving kindly, generously, and wisely? So the main quality is that you have to have both at the same time, the gratitude or even reverence, and at the same time
intelligence. Então, great. Então, daí, ao mesmo tempo, né, você tem que ter essa gratidão e até reverência em alguns momentos, junto com inteligência. E inteligência é a qualidade e a prática de em paralelo, questionar, será que essa pessoa está agindo em uma maneira inteligente e amorosa, né? Ou seja, o questionamento nosso dessa pessoa tem que ser inteligente e não cega, né? Essa pessoa, para quem eu tenho admiração, essa pessoa realmente está no comportamento, né, agindo de uma forma coerente com o ideal, e fazer isso em paralelo para complementar gratidão. Okay, I'll say a bit more actually. So in the at the time of the Buddha, so it's a story from the time of the Buddha. So there's one, actually this is really good one, Manjupriya. So there's one person that just wants to argue with the Buddha all the time, thinks he's better than the Buddha, thinks there's no one better than him, is just trying to argue with the Buddha and defeat him. And the Buddha says, no, you're a foolish man to try and argue with the Buddha. There's another disciple, and he's learned all the teachings of by heart, and he's just repeating the teachings of by heart. And interesting, the Buddha says, no, you're a foolish man as well, because you've just learned it all off by heart. You haven't been thinking about it in your own mind. So the Buddha berates both of them. Então, inclusive, agora que eu estou pensando sobre um encontro muito curioso entre o Buda e dois homens. Um homem que só quer discutir com o Buda, porque ele se acha. E ele vai discutindo com o Buda o tempo todo para mostrar o quanto ele sabe, o quanto ele está avançado e tentando derrubar, né, a postura e a opinião do Buda o tempo todo. E daí o Buda vira e fala, o senhor é um tolo, né? Você está tentando só discutir comigo. E daí tem um outro homem, o outro, que basicamente pegou todos os ensinamentos e memorizou tudo de cor, né? E o Buda vira para ele e fala, você também é um tolo, porque você não está refletindo sobre aquilo que eu estou passando para você. Então, ele chamou os dois a mesma coisa. So you see, the first one's got intelligence, but no receptivity. The second one's got all receptivity, but he's not using his intelligence. So we need to have both. If you've just got sort of cleverness, really, but no receptivity, you'll just be cynical, and so on. If you've just got sincerity but no intelligence, then you'll just be gullible and able to be taken advantage of. Então, o que a gente está escutando nesse encontro, né, do Buda com esses dois homens é um ensinamento muito importante sobre relações. É que se você tem muita inteligência, mas nenhuma receptividade, né, você vai virar uma pessoa cética, severa, né, metida. Se você tem excesso de receptividade, está sincera demais, sem critérios inteligentes, vai virar uma pessoa ingênua, e os outros vão daí a aproveitar da sua falta de inteligência.
So really, in relating to spiritual hierarchy, really, in a way, in relating to everything, but especially in hierarchy, we have to have both these qualities at once. It's very, very difficult. It's an art, and each of us will be tending to one or the other. So we need to know ourselves very well and know what do we need to develop more of. Do we need to develop more receptivity, or do we need to bring in more of our sort of thinking, critical faculty? Então, em termos da realidade da comunidade espiritual, que tem esse elemento de uma hierarquia espiritual, né, a gente tem que desenvolver, né, as duas qualidades, né, ao mesmo tempo. E cada pessoa vai ter, né, um ponto cego, um lado mais fraco. Então, exige na relação com os outros, especialmente pessoas mais experientes, né, bastante autoconhecimento para fazer qual é, né, o lado que eu preciso mais desenvolver, né, para não cair só em viés, né? And I think in our modern world, most of us need to develop more receptivity and gratitude and sincerity, because we're very good at being clever and intelligent in our modern world. So I think I think it's the other one we need to develop more. Então, no mundo moderno, eu acho que, em geral, a minha experiência é que existe um excesso do lado de inteligência e uma falta de sinceridade e receptividade. Então, na minha opinião, eu acho que o que a gente tem que desenvolver mais, em geral, é receptividade e gratidão. Good, brilliant. Now, I am aware of the time, so we're you know, our conversation is I think it's going exactly the way I had imagined, much better than I thought, actually. Então, eu estou olhando no horário e a nossa conversa está indo até além daquilo que eu esperava. However, I do think it's time maybe to open up to questions, because if we don't, we'll be here until Friday. Então, eu acho que está na hora de se abrir para perguntas e respostas, porque senão a gente vai ficar aqui papeando até sexta-feira. What do you think, Subhadramati? Are you Yes. ready? Yeah, good. Okay, yeah. Ela concorda. Okay, so Marcos, vamos começar. So Marcos has a question. Marcos is in Fortaleza. Okay, off you go, Marcos. Bom dia, Subhadramati, Manjupriya. O tempo é curto para perguntas, então eu vou procurar ser o mais breve para dar espaço para outras perguntas. Mas o que eu queria perguntar é o seguinte: a amizade espiritual da Sangha, muitos de nós estamos aqui há 2 anos nos encontrando diariamente, fim de semana, feriados, retiros, estudos, grupos, meditação. É uma coisa diferente em que nós não temos até com outros amigos e familiares. Portanto, só para enfatizar que a amizade da Sangha, o caminho espiritual, é muito específico e muito especial na vida da maioria de nós. Isso é apenas uma consideração. A minha pergunta é, da mesma forma que eu acho que como Buda inspirou os seus discípulos, como Sangharatsa inspirou os seus fundadores da Triratna, nós todos, no caminho espiritual, precisamos do líder, precisamos do professor. E a pergunta específica é o seguinte: é preciso também que o professor entenda o papel dele como orientador. Eu acredito que Buda, Sangharatna dedicaram muito tempo e muita inspiração para poder transmitir conhecimento para outras pessoas. Então, isso é uma coisa curiosa, quer dizer, como os professores da Triratna são pessoas que estudam e se preparam para poder transmitir o conhecimento para a Sangha.
Mais ou menos isso. Ok, então, se você puder só repetir de forma resumida a sua pergunta. A importância do professor se preparar e ter a consciência do papel dele na orientação da Sangha. Ok, eu acho que eu entendi. Okay, Subhadramati. So, Marcus is basically talking about friendship, and he's making it very clear, which is absolutely true, that quite a lot of people who came in at the beginning of the pandemic situation have been, online at 7 o'clock in the morning from Monday to Friday, like in a kind of our online retreat center, and appear here, like even on a Sunday, and there's a lot of people who are really seeing the value during this time of spiritual friendship, and it's very important for us, Marcus says. So what he's saying is, as in the time of the Buddha, where the Buddha inspired people and his disciples to practice, and as in the case of Bhante as well, who obviously had such an impact on us, we need, and this is what Marcus is now coming into his question, we need a leader and we need a teacher. We need a leader who understands their role as someone who orients, as just as Sangharakshita understood that. Yeah, and his question is, can you say something about the importance in Triratna to prepare for leaders to prepare to be someone who orients a Sangha? I'm not totally sure I understand the question. Let me Neither just do see. I. For leaders, okay, let me just think. Well, maybe I need to ask again, because I don't really understand the question. Eu não entendo muito Well, bem. let me try, Manjupriya. Okay. Let me try. Okay. I'll try something. So I think Marcus is saying that in the time of the Buddha, we had the Buddha. In the time of Bhante, we have Bhante. We don't have the Buddha. We don't have Bhante. So what to do? So perhaps one could think, rather than a teacher, but something like a principle of everyone being drawn forward. And if we think of it like that, then we don't need to think of like a teacher like Bhante or the Buddha, who we can't replace. But as a Sangha, together we can sort of enact the teacher principle, which is the principle of helping everyone to move beyond their limitations, rather than it being, I think it can't be focused on a single person anymore, because we haven't got Bhante anymore. Okay. Let's try that. I think that's probably what the question is, yeah. Obrigado. Então, a resposta da Subhadramati, né? Ela acha que o Marcos está fazendo a seguinte pergunta. Na época do Buda, tinha o Buda. A gente não tem o Buda mais. Na época da Sangharakshita, quando ele estava vivo, a gente tinha ele, né? A gente não tem ele mais. Então, o que a gente faz com isso, né? Então, ela está propondo, ao invés de buscar um líder professor que nem Sangharakshita, que a gente, como Sangha, a gente se organiza em volta do princípio do líder orientador, que é basicamente o princípio de ajudar ajudando o outro a crescer muito, essa disponibilidade de apoio para o outro. E daí, esse princípio, ao invés de ter líder orientador, esse princípio pode fazer parte do clima do Sangha, né? Para
incentivar todo mundo continuar com um senso de progresso, né? Tomando passos nas amizades e na prática do dia a dia, na direção da iluminação, do amadurecimento. So, do you want to talk more about that, or do you want me to just check if that's the answer that, or the question that Marcus asked? I feel torn because I can see that there's another that Thomas has got his hand up as well. You decide what's best. Yeah, I think actually, but Manjupriya, I know it's in English, but Subhuti gave a talk last Sunday on this very topic. At the London Buddhist Centre on Padmasambhava. Oh, yes. I saw that link. I think I'll make that available. Então, a Subhadramati está falando que Subhuti falou exatamente sobre esse assunto em inglês no centro de Londres. Então, eu vou disponibilizar esse link para quem quiser escutar. However, at the same time, I think in everything that you've already said, I think you have really outlined what I think most people in the order would see as the principle. Então, eu acho que já, se escutar essa palestra de novo, você vai ouvir naquilo que já foi falado por Subhadramati, o princípio, que já é aceito dentro da ordem. Okay, maybe I will just say one more thing about the Manjupriya, because it's a challenge to us because it throws the responsibility back on each and every one of us. Então, eu quero só acrescentar que esse é um desafio para todo mundo, porque joga de volta para todo mundo uma responsabilidade que chega na gente. Okay. Good. Ok, Tomás? Bom dia, Tomás. Lá na Bahia. Uma pergunta rápida. Espero. E é o seguinte, muito obrigado, né, Subhadramati, para a conversa muito boa. E a pergunta é a seguinte, falou bastante de amizade espiritual, né, e de todas as relações que existem. Então, eu vi, por exemplo, essa semana, uma reportagem no Tibete foi uma Ricard, que foi ver uma pessoa que ficou 35 anos numa casa sozinha, sem sair, eu acho, foi sem sair, e voto de silêncio, só praticando o Dharma sozinha, e foi um modelo, inclusive, para todo o vilarejo. E a gente sabe, né, que tem muito isso, né, monge que fica no retiro durante muito tempo, meses, anos, e mesmo assim cultiva a compaixão, a empatia, sentem conexões com outras pessoas. Então, eu queria saber como isso, esse paradoxo, entre aspas, né, entre ficar sozinho, cultivando todos esses princípios éticas, e as amizades que são muito importantes, e o dia a dia na prática. Ótimo. Pronto, é isso. Ótimo. So the question is about the paradox or the contradiction, it seems, between developing compassion in solitary retreat and being involved with day-to-day life and friendship. So it's depth and breadth. So so he's just basically just remembering that he saw a report this week in the newspaper of Matthew Ricard, who just met a man who's just coming out of a 35-year silent solitary and became a massive example for the village, just neighboring village. And it just got him thinking about depth and breadth. Like, how do we hold these two aspects of practice? Well, it's a very good question. It's a central question, and
Well, probably for most of us, most of the time, we just alternate between both. You know, we alternate between going on retreat, going inwards, and then, you know, this reaching out to all beings. And Bhante said, didn't he, that if we keep doing that and keep increasing the intensity of both, eventually there'll be an explosion, and that will be the bodhisattva. And at that point, it will be resolved. Those things won't be in tension or even in opposition anymore. But at the beginning, we just need to make sure that both are active. And the beginning means for a very long time, that both are active in our lives, the inward introspection and then the going outwards. Então, essa é uma bela pergunta e é uma questão central na prática budista. Então, para a maioria de nós, existe uma oscilação, né, entre intensidade, prática sozinha e expandir para o mundo, né? Então, o ideal é ter esse lado em tudo que está alcançando todo mundo. Então, Sangharakshita, o fundador, passou uma visão de continuar com esses dois aspectos, de fazer retiros, né, mais intensivos e de viver amizade e a vida diária, junto com todos, né? E daí, com o tempo, continuando com isso, mantendo isso, aumenta a intensidade com o tempo. Então, essa intensidade com a tensão entre esses dois lados contraditórios da prática, a parte que vai mais para dentro, a parte que quer responder aos problemas do mundo, vai ter com o crescimento de tensão, em algum momento, uma resolução disso, que é o surgimento do Bodhisattva, que é bem conhecido dentro da tradição. E daí, a ideia é, no início e por um belo tempo, precisamos de um tempo nos dois. Tempo com intensidade de prática, talvez até sozinho, e daí tempo imerso nas relações do dia a dia. Okay. Good. And I think I will just take... Good. Yeah. Is there anything else you want to say about that? Because we're almost finished. There's one more question here. Oh, yeah. Let's take the last question. Ok, a última pergunta que eu vou ver agora de Lídia, que está no chat. Entendi que numa amizade deve haver um equilíbrio entre autoridade e receptividade. O amigo que errou pedir perdão e o outro desculpá-lo. E não desistir das dificuldades nessa relação. Mas sabemos que isso não é tão redondo. Como agir nesse caso? So here is basically, I think this is the question that I kind of put again to in a new kind of way. So basically what Lydia is saying, that she does understand that in a relationship or in a friendship, there can be one person who's in the more authoritative position, and that we need a kind of a balance between being open to that and also receptivity. Being open to basically what she's saying, to be open to apologize or to forgive, and so she really heard that in what you had to say, but she says that it's not so simple in reality. So I suppose she just wants to hear a bit more about the messiness of it, and probably hear you say a little bit more about, it's not that simple. Well, what else can I say? I think that's right. It's easy for me to sit and say this here. Of course, in real relationships, it is much more complex, it's much more messy. That's definitely true in my own experience and in everyone's. And I think the principle still holds. But I think that's exactly right.
It's messy. It might not be for once and for all. It might take a long time. If there's been a very big difficulty between two people, it might take a long time to sort out. Maybe even might need the help of others. But I still think the principle still holds. The principles of apology, forgiveness. And maybe one more thing that I didn't say before is, or make so explicit before, I think because these are friendships in the Dharma, friendships in the Sangha, there's something overarching. There's the value of the three jewels is this overarching quality, and that's the thing that makes that possible, because you're not just looking across at the other person or even up to the other person. You're looking much, much higher to something much, much bigger. And the more you can keep in connection with the three jewels, with those values, or even with the values of truth, of beauty, of goodness, then that's what gets you through the messiness, the complications, the difficulty. Ok, então, é verdade, Lídia, é muito fácil para a gente aqui no domingo simplesmente falar isso que é importante, né, pedir desculpas e pedir perdão. E é verdade, pura verdade. Eu acho que todo mundo aqui vai concordar que, na realidade, relações são complicadas e não é tão simples. E, de vez em quando, esse tipo de princípio de pedir desculpas e também perdoar leva anos. Porém, o princípio de manter isso vivo, o princípio, né, é uma verdade também que sustenta esse processo durante o processo. Então, o princípio se sustenta porque é um princípio, é maior da dificuldade. Então, isso quer dizer que também, para pessoas que praticam o Dharma, existe uma perspectiva abrangente que ajuda, que é o valor do Buda, Dharma, Sangha. E essa é uma perspectiva que ajuda a gente a se manter dentro de um processo que talvez demora muito tempo, mas que ajuda a gente não só ficar numa relação de eu com outra pessoa na dificuldade, mas ter um olhar que é para cima, para valores que trazem uma perspectiva maior, né? Que traz as aprendizagens necessárias para dentro do processo de resolução da dificuldade. So, I think that's a really good place to finish. I personally, I feel it is really important, taking into account the moment we're at and the culture here, and the constellation of experience, that we talk about these things quite just very straight. And I knew that you would do that. So that's for me is very satisfying, and that you're finishing up on talking about the three jewels, which really is the overall perspective. And I knew that you would talk practically and you would maintain the magic. So that's really you can basically, I think, spend the rest of your Sunday knowing that you really did understand the need of our situation here. Então, eu estou dizendo para Subhadramati que ela fez exatamente o que ela achava que ela ia fazer, porque é Subhadramati, esse é Subhadramati. Ela respondeu perguntas reais sobre coisas que fazem parte do processo de amizade espiritual de uma forma bem pé no chão, e mantendo a mágica, trazendo a perspectiva abrangente no final de algo que é incrível, os três joias no final, né? Então estou dizendo para ela que ela vai conseguir agora descansar, satisfeita que ela alcançou a necessidade da nossa Sangha neste exato momento, que é justamente porque eu chamei ela. So I think that is just marvelous. I'm just so happy that you have dedicated yourself to come for an hour and a half and talk to us.
Então, eu acho maravilhoso que ela aceitou nosso convite, se dedicou para 1 hora e meia e está aqui com a gente. Are there any final words? Ooh. From me, well, Yeah. thank you so much. It's just absolutely wonderful being able to join you and to know that you built up this sangha between you all, even in these circumstances of lockdown or these circumstances of not being able to travel easily and everything being virtual. It's very, very inspiring to meet you all, and really inspired by you, Manjupriya, out there. And really, I hope you invite me again before too long. Aha, yes, good. Então, ela está dizendo que, olha, é maravilhoso ver, e dela, ela está expressando um grande obrigado, porque para ela é uma experiência muito boa entrar em contato com pessoas que nem a gente, que estamos co-criando uma sangha sob condições desafiadoras, né, da pandemia, e cuidando dessa comunidade, mesmo que seja virtual, dessa forma, ela acha inspiradora. Então, e essa é a inspiração da sangha, né? So Subhadramati, I don't want to delay you. Thank you so much. And I need to translate the last part. Ela diz que ela está animada até para voltar e fazer de novo. I'm just saying that you're really inspired to come back. So I'm just telling them all that. Yeah. So, então agora é a sua parte. Abre o microfone e fala para ela, volta logo. Vai lá, vamos. Tchau. Come back soon. Thank you. Come back. Obrigada. Thank you. Thank you. Thank you. Goodbye. Come back soon. That's Thanks nice. so much for your Muito presentation. bom. Tá vendo? You're seeing, Subhadramati, I think you can rest up now and just absorb this. And I hope you have a great rest of the Sunday. Take care. Thank really you, Manjupriya. Yeah, be in touch. So much. Yeah. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Goodbye. Tchau, Tchau, gente. gente. Bom domingo. Obrigado por tudo. Goodbye. Bom domingo para todo mundo. Podemos Bye. fazer pergunta? Manjupriya. Obrigada.